não deixa de confiar. Já faz um rap aqui. E aí, galera, você sabe como que a gente pode metrificar quais são os processos que estão dando certo, que não estão dando certo na nossa empresa? A gente está falando de recrutamento e seleção, que é a porta de entrada da nossa empresa, né? É ali que a gente vai decidir quem é que vai fazer parte da nossa equipe. Então, é muito importante que a gente realmente tenha ferramentas para conseguir acompanhar qual que é o desempenho que a gente está tendo em cada uma das etapas desse processo. Sabe como fazer isso? Ainda não? A gente está falando de indicadores para a nossa área de recrutamento e seleção. E se você ainda não conhece, vem comigo. Fala galera, tudo bem? Sou a Isa Nascimento, sou recruiter da Easy Devs e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que são os indicadores da área de recrutamento e seleção. Bora lá! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tô de olho. Se inscreve lá, já deixa o like no nosso vídeo e compartilha com seus amigos também. Vem comigo! Indicadores são métricas que a gente utiliza no nosso dia a dia para verificar o que é que está acontecendo com os nossos processos, se ele está indo bem, se ele não está indo bem, onde a gente está acertando, onde a gente está errando, né? O que a gente precisa corrigir. Bom, gente, esses indicadores permitem que a gente possa analisar fatores muito importantes, como salário, benefícios, se o nosso processo seletivo está sendo assertivo, se a gente está utilizando canais que realmente estão atingindo ao nosso público-alvo, se a empresa tem uma reputação, né, boa perante aos candidatos, perante a sociedade, enfim, vários fatores que realmente a gente precisa analisar, precisam ser levados em consideração para que todas as áreas da empresa realmente consigam andar de forma alinhada. E mais do que isso, para que o nosso processo de recrutamento e seleção seja o mais assertivo possível. O primeiro desses indicadores é o indicador de quantidade de candidatos. Então, a gente precisa metrificar quantos candidatos eles estão se candidatando efetivamente nas nossas vagas, quantos candidatos tem ao todo do nosso processo, né, de cada vaga, de todo o processo, de todo um período realmente, para que a gente consiga analisar fatores como a descrição da vaga foi bem feita? A gente está conseguindo imprimir no candidato tudo que a gente realmente quer passar para ele, né? Tudo o que acontece na nossa empresa, se realmente a gente descreveu o cargo da forma certa, se o salário, se os benefícios estão compatíveis com o que o mercado está oferecendo hoje. A gente realmente precisa levar isso em conta porque é o ponto-chave, né? A divulgação da nossa vaga é o primeiro contato que o nosso candidato vai ter ali com a nossa empresa, querendo ou não. Então a gente precisa que isso tudo esteja muito bem esclarecido, esteja feito da melhor forma possível para que realmente aquela pessoa queira trabalhar com a gente. Nosso segundo indicador é sobre a efetividade dos canais de divulgação. Então a gente precisa metrificar se o canal que a gente está utilizando para fazer a divulgação dessa vaga é realmente o correto. A gente pode estar escolhendo o LinkedIn para divulgar uma vaga, mas talvez ele não esteja dando tanto retorno assim para nós, né? E aí, investir na divulgação paga, né, em um site é a melhor maneira da gente conseguir um candidato ideal para a nossa vaga? Ou então, nas redes sociais da nossa empresa, realmente, ou então em site, impulsionando, né, os anúncios de vaga. Isso está realmente trazendo um retorno positivo para nós? A gente precisa metrificar qual é o canal que a gente está investindo e qual é o retorno que ele está nos trazendo, porque às vezes a gente está investido num canal que realmente não está trazendo um retorno tão positivo assim para nós. Nosso próximo indicador é o de funil de contratação. Então é muito importante que a gente separe todas as etapas do nosso processo seletivo e veja onde está sendo a nossa menor efetividade, né? Onde a gente está perdendo mais tempo, onde a gente está tendo a maior perda de candidatos também, porque isso acontece. Então é muito importante que a gente esteja atento a esses sinais, esteja realmente acompanhando tudo que está acontecendo nos nossos processos, tudo que está acontecendo com cada vaga individualmente, né? Não só a análise como um todo, para a gente conseguir traçar aí planos para conseguir corrigir esses erros, né? Quanto mais efetivo for o nosso processo de recrutamento e seleção, quanto mais efetiva for cada etapa, melhor isso vai se tornar como um todo. Nosso quarto indicador é sobre o tempo que leva para a gente realmente fazer esse processo de recrutamento e seleção. Então, qual que é o tempo que cada vaga está me tomando individualmente? Qual que é a média de tempo em que demora para realmente acontecer todo esse processo de recrutamento e seleção em todas as vagas? A gente precisa ter isso metrificado para que a gente consiga reduzir esse tempo de contratação com o maior nível de assertividade possível. Por quê? Isso vai poupar muito tempo para a gente, obviamente, mas isso também vai poupar muito dinheiro também. Tempo é dinheiro, né, pessoal? Quanto menos tempo a gente leva para conseguir esse candidato ideal
ideal para a nossa vaga, isso representa realmente ganhos para nós, né? Ganho de tempo, obviamente, ganho em termos financeiros também, porque a gente precisa realmente que essa pessoa esteja integrada logo, né, na nossa equipe. E isso representa ganhos de diversas formas para nós e para o nosso processo também. Então a gente precisa ter esse tempo de contratação metrificado. Isso nos leva ao nosso quinto indicador, que é o de custos de contratação. Então a gente precisa sim ter metrificado aonde a gente está investindo realmente, né? Qual que é o canal de divulgação em que eu estou investindo? Quanto de tempo eu estou investindo nisso? Quais são os sistemas em que eu estou realmente colocando dinheiro para me ajudar a fazer esse recrutamento? Às vezes a gente até contrata terceiros, né? Contrata empresas para nos ajudar a fazer esse processo. Então eu preciso realmente saber quanto eu estou investindo em cada canal e quanto de retorno isso está me trazendo, porque às vezes a gente está investindo num canal que não está trazendo um retorno tão significativo assim para o nosso processo. Então, é só mais tempo e dinheiro que a gente está investindo aí numa ferramenta incorreta. A gente precisa metrificar e acompanhar essas métricas mensalmente para a gente conseguir direcionar os nossos esforços para o que a gente está recebendo mais retorno realmente. O nosso próximo indicador é sobre o cumprimento do prazo para o recrutamento e seleção. A gente precisa estipular um prazo para que cada vaga seja fechada. Não só para a gente realmente falar, olha, aqui é o seu prazo máximo, a gente precisa desse candidato até esse momento. Não, a gente precisa que esse prazo seja estabelecido para que a gente consiga acompanhar o que está acontecendo. Quais são as etapas do meu processo seletivo que estão demorando mais? Por que isso está acontecendo, né? Qual que é o meu erro ali? A gente precisa realmente ter um patamar muito bem definido do que vai acontecer com a vaga, quais são os procedimentos que a gente tem durante o nosso processo de recrutamento e seleção, conseguir acompanhar isso para conseguir identificar esses gaps. A gente precisa ter isso muito bem metrificado para conseguir reduzir ao máximo esses erros e ter um processo muito mais efetivo. Nosso sétimo indicador é sobre o turnover de contratações recentes. Isso é um indicador chave para o nosso processo de recrutamento e seleção, porque ele vai indicar se a gente realmente está fazendo uma correta avaliação desses talentos. Então, a gente conseguiu validar corretamente o fit cultural, alinhar as expectativas desse candidato com o que a gente tem a oferecer dentro da nossa empresa. A gente vai conseguir mensurar também a qualidade de coisas como o salário, benefícios, até mesmo o impacto da liderança nessa equipe, nessa pessoa, porque isso tem muito a ver com a retenção desse talento. Então, é muito importante que a gente consiga acompanhar desde o momento em que a gente conseguiu fazer o fechamento da vaga, até o momento em que essa pessoa sai da empresa, descobrir os causadores realmente daquela saída. E aí a gente consegue então ir alinhando os nossos processos, até mesmo a nossa avaliação, para fazer com que o nosso recrutamento, o nosso processo de recrutamento e seleção seja feito da melhor forma e da forma mais assertiva possível. E o nosso último indicador, não menos importante, é o da satisfação dos nossos candidatos. É muito importante que a gente consiga captar o feedback deles, de todos eles, tá? Não só dos que são contratados, mas de todo mundo que passa pelo nosso processo de recrutamento e seleção, para sentir, né, o que eles estão achando. Será que realmente eu estou sendo assertiva? Será que eu estou tratando eles da melhor maneira? Será que o meu processo de recrutamento e seleção está sendo maçante? Está entregando todas as informações que esse candidato precisa receber nesse momento, né, que é tão importante, que é onde ele vai conhecer a nossa empresa, conhecer o cargo, conhecer as possibilidades que ele tem dentro da nossa organização. Então a gente realmente precisa que esse acompanhamento seja feito, a gente precisa metrificar qual é o nível de satisfação desse colaborador, porque isso vai indicar que não somente o nosso processo está sendo feito de uma maneira correta, mas também se esse candidato ele vai querer estar conosco no futuro. E mais do que isso, se ele vai indicar a nossa empresa, o nosso processo de recrutamento e seleção para outras pessoas também. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, existem vários tipos de indicadores que a gente pode utilizar no nosso processo de recrutamento e seleção, e utilizá-los realmente vai nos ajudar a entender melhor como que as coisas estão funcionando, aonde a gente está errando, onde a gente está acertando, aonde a gente está perdendo pessoas, né? Vai nos ajudar a arrumar aí pontos de agilidade e eficiência no nosso processo de recrutamento e seleção também. Então a gente não pode deixar de utilizar esses indicadores, essas métricas e analisá-las no nosso dia a dia também. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre esse assunto tão importante que são os indicadores para a nossa área de recrutamento e seleção, não deixa de ir até o nosso blog, conferir o nosso artigo que fala sobre esse assunto tão importante para o nosso dia a dia, para os nossos processos. Eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, deixa aqui nos comentários.
Se você ainda não curtiu o vídeo, como eu falei no início, já curte aqui, o botãozinho tá te esperando, se inscreve no nosso canal e acompanhe nossas redes sociais. Até!